além, muito além da maternidade. Quem somos nós quando não estamos praticando a maternidade? Será que a gente se deixa de lado? Será que a gente se esquece? Será que a gente coloca o mãe na frente do ser mulher? Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui duas convidadas especiais. Ela que dispensa apresentações, está sempre com a gente no nosso Ver Mais. Eu estou falando da Michele Pessotto, que é empresária, influenciadora e mentora de capital visual. Obrigada que você veio, um prazer você estar aqui. E a gente vai conversar com ela também, Natália Lemos, que é psicóloga e, além disso, é mãe. Vai falar com propriedade, né, Nath? Com certeza, a gente tem as duas vivências aí pra compartilhar. Gente, quando vocês foram mães, eu sei que a Mi teve, na verdade, duas experiências bem distantes, né? Eu tive praticamente, Sara, 2 filhos únicos, né? A Duda de 21 e o Noah de 5. É 2 únicos. Meu Deus. A diferença é muito grande. Muito grande. Muito grande. Da primeira vez da sua maternidade, quando a Duda nasceu, como é que foi? Você achou que você se deixou de lado? Sim, com certeza. Até por conta da inexperiência. Você era nova? Era muito nova. É igual quando o bebê chora, né? E você não sabe o que fazer e você chora junto. E com o segundo é tudo mais fácil. Você sente, muito você mais sente fácil, essa diferença? Por conta da experiência, muito mais fácil. E o Noah, eu já estava numa outra fase da minha vida que eu não deixei a maternidade me anular. Você acha que da primeira vez você deixou? Sim, com certeza. Como que você deixou? Você acaba se dedicando, né, muito pro filho, porque é algo novo. Eu me deixei um pouco de lado, Michele. Então eu trabalhava e me dedicava como mãe. E a Michele em si deixou a vida ir levando, sabe? A Michele esposa, a Michele... A mulher mesmo, que se cuida. De olhar, ter aquele tempo de parar e olhar no espelho, sabe? Então, assim, foi uma fase bem difícil, mas eu sempre cuidei de mulheres. E chegou um momento que eu não era cuidada, eu não cuidava de mim. Uau! Então, é a hora de você dar aquela virada de chave, assim, sabe? E tudo mudou. Então, com a minha segunda gestação, isso foi totalmente diferente. Você agiu diferente? Totalmente. Você não deixou de se olhar? Não, nunca. Porque se eu estiver bem, a casa vai bem, o filho vai bem, a maternidade, né, o trabalho vai bem, tudo vai bem, tudo flui. Eu sempre falo que não é egoísmo a gente se colocar em prioridade. É aquela história de colocar a máscara de oxigênio primeiro em você para depois colocar nos outros para ajudar. Isso é bem não realidade mesmo. Natália, você tá com o seu filhote de que idade? Tá com 6 anos. 6 anos. Como que é o nome? Felipe. Felipe. Como que foi quando o Felipe nasceu? Nossa, foi bem caótico, Sara. Foi? Porque eu, apesar de ter toda a base, porque eu já era psicóloga, já trabalhava com mulheres e com mães, quando a gente vive a experiência na própria outra pele, coisa. É uma coisa completamente diferente, né? E assim como a maioria das mulheres, eu também tive isso de me perder um pouco na maternidade, né? Que eu entendo que é uma coisa importante para a experiência. A gente precisa estar nessa conexão muito próxima com o bebê, porque é nessa identificação que a gente vai aprendendo a cuidar deles, né? Mas o saudável é que em um momento a gente consiga voltar esse olhar para nós mesmos, né? E eu tive meus processos, eu demorei para fazer isso. Então, foi um processo assim longo de eu entender que eu precisava olhar para mim. Você acha que você demorou quanto tempo para voltar a olhar para si? Eu acho que mais de 1 ano. Nesse lugar de realmente parar e refletir. Preciso realmente cuidar de mim para que meu filho também seja bem cuidado. Eu acho que ainda foi rápido. Acho que tem muitas mulheres que ficam anos e anos. E tem mulheres que nem se descobriu ainda, né, Sara? Ela vive nesse cativeiro ainda. Exatamente. Eu quero saber de você, hein, mulher. Como que foi na sua gestação? Como que foi quando seus filhos nasceram? Você tem tempo para olhar para você? Você tem tempo para se amar, para se cuidar? Ou você só está cuidando? Quem que cuida de você? Não é verdade? É verdade. Quem que cuida da gente se a gente está cuidando de tudo e de todos? Mundo. Da casa, do trabalho, dos filhos, do marido. E aí? E pra gente? A gente precisa ter essa atenção, sabe? De se olhar pra dentro, de dar aquela parada, se olhar no espelho, o que não te agrada. E se colocar, Sara, em prioridade mesmo, sabe? Tudo passa. E quando a gente tá bem, né? Às vezes a gente olha e a gente não consegue ter aquela dimensão de enxergar você mesmo. Eu sempre falo para as minhas clientes, né? Eu sempre falo cliente por causa do salão, né? Meus clientes. Foram quantos anos de salão, né, Mi? Muitos anos cuidando de mulheres. Eu vivenciei, Sara, histórias de mulheres incríveis, assim,
uma história mais linda que a outra e histórias tristes também, de mulheres que não conseguem se enxergar, não conseguem ver que ela é bonita, que ela tem valor. Porque você sempre trabalhou com essa questão da autoestima, né? Sempre. Eu falo que o salão era a cadeira do salão é como se fosse a cadeira do divã do psicólogo. As mulheres sentavam lá e faziam assim... Uma "Uau!" terapia. Não é? Uma terapia. Você ouviu muita história. Muita história. Eu falo que nós éramos um pouquinho de tudo, de médico, de psicóloga, de amigo, porque ali é muitas histórias lindas, histórias tristes, e quando você transforma, sabe, aquele que você muda o cabelo, coloca uma maquiagem, ela faz uma unha, muda a cor do cabelo e ela consegue se enxergar. Ali é ela e ela, sabe? E ela consegue ver o valor que ela tem e que ela é bonita, Sara. Quantas vezes eu me emocionei com isso? É. Porque você sente que a missão está cumprida, você está cumprindo o seu propósito. E que ela conseguiu ver isso, né? Porque às vezes nós enxergamos, mas a pessoa não. E é tão bom quando ela consegue, sabe, resgatar aquela mulher que está adormecida dentro dela. Ô, Nath, você recebe muito no consultório mulheres que estão completamente anuladas? Eu gosto muito de trabalhar com essa fase, Sara, porque a gente consegue ver a transformação de um lugar muito palpável, né? Porque eu falo, não é uma questão simplesmente estética quando essa mulher vai e se cuida. Sim. Tem muita coisa por trás disso. Tudo, né? Essa mulher conseguir ter esse olhar para ela e descobrir quem ela é hoje depois da maternidade. Então eu falo assim, às vezes você, antes de ser mãe, você gostava de passar um esmalte vermelho. Hoje, você passa o vermelho e já não faz mais sentido. Você pensa que você quer outra coisa. Porque esse processo da saída do puerpério é um processo de autodescoberta, de entender quem você é depois da maternidade. Porque a gente se transforma, é uma experiência, gente, Sim. né? Totalmente transformadora. E não Então, adianta nesse ficar processo também. que a gente vai entendendo. E não adianta ficar se culpando, porque Sim, esse negócio de se sempre tem um culpar. momento, né, que você tá vivendo e você vai evoluindo. A gente falou, eu já falei várias vezes aqui, nasce os filhos, nasceu uma mãe, nasce a culpa. Meu Deus do céu, que coisa de carregar essa culpa, da gente querer se culpar, né? Eu acho que não é Se culpa mais ainda, e não é a quantidade, sim a qualidade do tempo que nós ficamos com os nossos eu vou me dividir, é carreira, é a minha autoestima, eu vou cuidar. E aí, você vai se culpar mais ainda? Não é bem por aí. Ô, Nath, você falou que você demorou 1 ano pra você se voltar a ser quem você era, né? No sentido, peraí, além de mãe, eu também sou mulher, deixa eu lembrar que eu sou mulher. O que te chamou a atenção? Porque aquela coisa, santo de casa não faz milagre. Em casa de ferreiro, espeto é de pau. Com certeza. Não é, mas sou psicóloga. Psicóloga, mas também é mulher. Sim. Acima de tudo, é humana. A gente não tá imune, né? Não tá imune. Eu acho que isso é muito legal. Tanto que a gente recebeu outros profissionais aqui que falaram exatamente sobre isso. Aí eu trabalho com isso, mas na hora que foi a minha vez... Foi tão difícil quanto, Foi tão né? difícil quanto. Exato. O que te chamou a atenção, que você percebeu que você não estava dando atenção pra você? Na verdade, comigo eu tinha um planejamento de que eu iria voltar ao trabalho com 1 ano. Então eu me programei para ficar 1 ano exclusivo com meu filho, né? E aí é muito curiosa a história, porque meu filho fez aniversário no dia 15 de março, a gente fez a festinha dele no dia 16, pandemia. Fechou tudo. Não voltou. Então, esse movimento que eu tava de vou voltar pro trabalho, porque era uma coisa importante pra mim, né? E pra resgatar a minha autoestima, acabou ali. Eu tive que novamente retornar para esse lugar de puerpério e entender como que eu ia fazer isso nesse cenário que a gente estava vivendo, que era tão incerto. E aí, na pandemia, que eu fui entendendo que eu não poderia ficar só nesse lugar. Eu teria que ter outros movimentos, que mesmo que eu não retornasse ao trabalho, que eu precisava retornar o olhar para mim, porque senão eu ia me perder dentro, né, da pandemia, da maternidade, de tudo aquilo que a gente estava vivendo. E aí eu fui, né, fazendo movimentos assim de resgatar coisas que faziam sentido para mim. E eu acho que isso que é muito importante para a mulher que está saindo do puerpério. Então, o que faz sentido para você antes de você ser mãe, né, agora? Então, vai explorando coisas que vão trazendo essa sensação de descoberta, de conforto, de habitar esse novo corpo. Você falou a questão do puerpério, que a gente fala puerpério são alguns meses depois, logo que o bebê nasce. Na verdade, não. Você falou que o puerpério é outra coisa. A gente fala do puerpério na parte obstétrica, a gente fala que dura 3 meses, mas a gente tem o puerpério emocional, que pode durar até 3, 4 anos. Uau. Porque eu acredito que a saída do puerpério é esse lugar onde a gente fala, pera, não dá pra eu ficar só nesse lugar da maternidade, eu preciso olhar pra mim,
mim, eu preciso olhar para o meu parceiro, eu preciso olhar para o meu trabalho. Então a saída de corpo era exatamente esse movimento de conseguir se expandir, de olhar para fora e de entender que a maternidade é um dos papéis que você exerce dentro do ser mulher. Uau! Ô Mi, e hoje você continua trabalhando, na verdade, com a autoestima das mulheres. Na verdade, você sempre trabalhou. Foi no salão, quantos anos de salão? Ia fazer 24 já. Nossa, tudo isso? 24 anos, meu Deus, 24 anos do salão, depois a loja e depois ainda da loja essa questão da mentoria sobre a questão da autoestima, de capital visual. Então você também trabalha com mães que estão nesse processo de se reencontrar? Sim, com certeza, Sara. Eu sempre falo que a minha missão é cuidar de mulheres. E nesse novo processo do capital visual, eu consegui com todas as histórias que eu já vivenciei dentro do salão, resgatar essa mulher, porque ela se anula e assim, pensa numa mulher, eu tô fazendo um trabalho com uma moça agora, uma cliente, que ela não consegue escolher um cardápio. Como ela assim? se anulou tanto Que não consegue ela escolher não consegue o que ela um quer, que ela cardápio. gosta de comer? Que ela gosta de comer. É uma coisa tão simples. E assim, por isso que eu falo. Gente! É muito... É o que a Nath falou, não é só questão estética, meu Deus! Porque não é a roupa, não é você Não é a roupa. ensinar a pessoa a se vestir, é você resgatar essa mulher que tem dentro dela adormecida, fazendo com que ela entenda que se ela soubesse arrumar, se cuidar, arrumar o cabelo, a maquiagem e colocar um look Pacote bacana, completo. ela consegue se transformar na mulher que ela quiser. Então não é a roupa, não é a cor da roupa. Meu Deus! Eu acho que é olhar para os desejos, É olhar pra né? ela, Olhar pro pra que ela prazer. quer. Tem mulheres que você pergunta, ela não sabe o que é o hobby, qual é a cor preferida dela. Meu Deus! E são coisas tão simples do dia a dia. Então tá, vou perguntar pra vocês. Michele, qual a sua cor preferida? Branco, E você, Nath? Preto. Qual a sua flor favorita? orquídea. E você? Hortência. Qual é o seu hobby? Maquiar. É verdade! Eu acordo maquiada. Verdade. Eu gosto muito de ler. Tá. Gente, eu quero saber de vocês, porque agora eu fiquei pensando, tá? Minha cor favorita é amarelo. Qual é seu hobby? Meu hobby é pintar e tocar piano. E qual que é a outra pergunta? Flor? Girassol. Girassol. A girassol amarela não. Tá vendo? Mas você viu, mas você sabia que durante muito tempo acho que eu não soube responder essas perguntas. E eu não tinha mais esse hobby. Eu tinha deixado ele de lado. Porque eu não conseguia achar um local para ele se encaixar na minha vida. E é importante. A gente fez um programa só sobre hobby. É importante a gente ter o nosso momento. Eu tenho amigas que ela não consegue tomar um café sozinha. Ah, mas eu vou sozinha? Mas é o seu momento, você é a sua melhor companhia, né? Gente, eu quero saber de você. Qual que é a sua flor favorita? Qual que é a sua cor favorita? Qual é o seu hobby? O que você faz pra você? É importante a gente falar sobre isso. Eu quero que agora, antes da gente encerrar, eu quero que a gente fale sobre o que é ser mãe pra cada uma de vocês. O que é ser mãe pra você, Michele? Olha, Sara, pra mim foi... Eu sempre sonhei com a maternidade, sempre. Desde criança, quando eu brincava com as minhas bonecas, eu sabia que eu ia ser mãe de menina e que a minha filha ia chamar Maria Eduarda. Então, assim, era muito, muito certo isso. E o Ricardo falava que ia ser um menino, né? Ia chamar Cauê. E eu falava, não, a Maria Eduarda já está a caminho. E antigamente a gente não fazia ultrassom como faz hoje. Não. Então, assim, era muito certo isso, que eu ia ter uma menina. E pra mim foi incrível, porque eu vivenciei, assim, por mais que eu trabalhei muito, o pouco tempo que eu ficava com a Maria Eduarda era de qualidade. Então, por muito tempo eu me culpei, né, por trabalhar demais. E aí eu entendi que não era o tempo, e sim a qualidade do tempo, né? E com o Noah foi tudo diferente, né? Uma fase diferente. E hoje, é claro, eu tenho muito mais tempo. Hoje eu vou fazer 45 anos, a minha cabeça é totalmente outra. E tudo é mais fácil, né? Eu sempre falo, quando você tem um filho, a chupeta cai no chão, você põe na bolsa, pega outra. Aí você ferve. No segundo você limpa assim, ó. Deu 3 segundos. Regra dos 3 segundos. Já matou a bactéria. É mais leve, né? É mais leve. Sempre, né? O segundo filho. Então, assim, eu falo que eu tô realizada, né? Você se sente realizada? Eu me sinto realizada. A Duda com 21, o Noah com 5. É tudo novo. O Noah veio pra ser a luz da nossa vida, assim, sabe? Ele é uma criança abençoada.
Então, assim, é só gratidão e eu cumpri, né? Ainda, a Duda já tá aí, moça, já tá na faculdade, mas o Noah ainda tem um percurso aí. Gente, ele é mini Michele, né? Não, ele é meu, meu entendeu? Deus Ele é do céu. Michele. Versão masculina. É a cara dela Michele. e fala igualzinho Michele. Mas é um Nath, momento muito incrível. Quero agradecer Sim, a oportunidade de imagina, estar aqui com você. imagina. E mandar um beijo para todas as mamães. É. Ô, Nath, queria saber de você. Não como psicóloga, como mãe. Como mãe. O que a maternidade mudou na sua vida e como você se sente sendo mãe? Eu acho que não tem experiência mais transformadora e que é capaz de impulsionar a gente para a vida do que a maternidade. Porque é isso, eu falo, a mãe, ela não tem tempo de sentar, sofrer, parar e refletir sobre a vida, porque ela tem um serzinho para cuidar. Então, ao mesmo tempo que a gente tem as nossas questões, a gente tem que ter esse impulso de vida, porque a gente vive por eles, né? Então, é a gente viver por nós, aprender a viver por nós, mas continuar vivendo por eles também. Então, eu acho que não tem experiência mais bonita, porque coloca a gente pro mundo, né? Coloca a gente numa oportunidade de sermos melhores, pessoas melhores, mulheres melhores. Né? Então, acho que a maternidade, assim, para quem deseja, ela tem um potencial de transformação muito grande. Qual dica que você dá para as mulheres que estão nos assistindo e que estão perdidas dentro da maternidade, elas não estão se reencontrando? Eu falo assim, Sara, precisa começar de pouquinho, né? Não pense que movimentos muito grandiosos vão te salvar desse lugar, te tirar desse lugar. É no pouquinho, no dia a dia, né? Você acordar, olhar no espelho, lembrar que você precisa cuidar de você. Lembrar que se você tá bem, seu filho vai estar bem, você vai ter condições de cuidar dele. Eu falo, uma pessoa cansada, esgotada, a tendência é que ela vai gripar com essa criança, ela não vai conseguir ter tempo de qualidade com essa criança, né? Então a gente precisa cuidar e olhar da gente para sermos boas mães, boas companhias de jornada para essas crianças. Exatamente. Ô, Mi, você acha que a maquiagem pode ajudar? Com certeza. Começar, vamos arrumar o cabelo? Falo, não importa o que você tá fazendo, passe linda. E o que ela falou faz muito sentido, Sara, porque eu vivenciei com a Maria Eduarda todas essas fases de adolescência. Então eu passei por todas. Não é fácil e a gente precisa estar bem. Pra você não ser essa mãe que vai sair gritando, Exatamente. que tá É porque todos os aspectos da vida ficam ruins. Sim. Antes da gente encerrar, em off aqui, a Natália estava contando, eu falei, olha como a gente se anula. A Nath falou que desse 1 ano aí que ela ficou nesse puerpério estendido, né? Ela disse que chegou, sei lá, era 3, 4 horas da tarde, ela falou, opa, não escovei o dente. Você chegou a ter cárie. Eu tive cárie no meu puerpério, coisa que eu nunca tive. Olha isso! Mas, Sara, você não tem tempo de ir no banheiro. Não dá tempo. Gente! Não dá tempo. Gente! Precisamos olhar pra gente. Grandes, é coisa pequenininha que você tem que manter essa rotina pra, né, ficar bem. Não, eu precisava falar isso, porque acho que é tão importante a gente falar isso. Não é verdade? Uma coisa simples, mas que às vezes todas passam, né? Mas olha pra você ver. E a gente não compartilha isso. Eu acho super legal a gente escancarar, sabe? Sem vergonha mesmo. Porque a realidade. Eu falei pra ela, gente. De todas as mamães. Você sabe que eu falo que eu não tenho vergonha, né? Eu falei pra Nath aqui em off. Eu fui abrir a porta de casa, tava até de fora. Tava amamentando. Tava lá. Você tá vendo? De pijama há 2 meses. Calma que você vai passar por isso. Pijama que depois tem que jogar fora. Que só usa pijama, né? Meu Deus. Pijama. Ai, não aguento mais pijama. Meninas, obrigada. Natália Lemos, um prazer recebê-la. Michele Pessoa, obrigada. Esse foi o nosso Toque Ver Mais, Elas por Elas, aqui no nosso Londrina Norte Shopping. Gente, que bate-papo gostoso, né? Que delícia falar sobre isso, que importante falar sobre isso. Vocês repararam, gente, quando a gente é mãe, esse movimento de se esquecer, de se deixar de lado? A gente precisa se reencontrar, a gente precisa voltar a olhar pra gente mesmo. Porque antes de ser mãe, nós somos mulheres. Não é verdade? Não podemos nos esquecer disso, tá? E amanhã tem o nosso último episódio, porém não menos importante, tá? Vamos falar sobre mães atípicas. O nosso Toque Ver Mais, Elas por Elas, diretamente do Norte Shopping, que já tá deixando saudade. Se você tá gostando, manda mensagem pra gente no 439-99520380. Não perca amanhã. Maternidade atípica. Tá demais. Diz pra mim, você já